Bom, eu cheguei aqui para conhecer as cachoeiras de Peirópolis e tinha uma estação funcionando e depois nós voltamos aqui a Peirópolis para fazer um vídeo com violino, tudo, o trem chegando e o trem indo embora. Depois disso, eu terminei o curso de geografia. Aí resolvi vir visitar a estação que já estava abandonada e ela foi excluída do mapa da ferrovia de São Paulo até perto de Goiânia. Como eu vi que as telhas eram importadas, aí eu fiquei mais curioso em saber sobre essa estação. Com um pequeno estudo, eu fiquei sabendo que foi inaugurado pelo Conde D, 1884, mais ou menos, e que desativaram, depois de vários anos, desativaram essa estação. Como a estação estava desativada, foi autorizado pelo DNPN, Departamento Nacional da Produção Mineral, uma firma de mineradora para exploração de calcário. Como já tem antepassados, desde a época do Hélio Ivo Price, que esteve aqui em 47, e foi na caieira, que eles falam caieira lá da Fazenda São Luís, e lá que começou as escavações de tirar de lá muitos fósseis, além de outros locais, que na BR-50, aqui em Ponte Alta e etc. Bom, aí nós tivemos que lutar durante 4 anos para entrar com uma ação para nós fecharmos esse patrimônio. Fizemos isso, fizemos decreto, o DNPN reconheceu que ele estava errado, então ele não deu mais autorização para fazer essa exploração de calcário. Mas foi muito tempo na Justiça de Uberaba, na Justiça Mineira e na Federal. 4 anos de luta, mas esses 4 anos de luta, quem sofreu mais não foi só a história, a paleontologia, mas foi a comunidade, com a poeira e com o transporte de 15 caminhões de manhã e 15 à tarde, trazendo o calcário para moer na fábrica. Passou essa fase, que foi uma fase mais complicada, mais técnica e jurídica, aí sim, aí entrou a nossa esperteza, que já estava 4 anos trabalhando, que é tombar pela prefeitura a área do Museu dos Dinossauros. Tombou no governo, então nós começamos a preparar o projeto para fazer a restauração da estaçãozinha. E isso correu normalmente. Foi muito fácil, porque todo mundo se uniu, não só a comunidade aqui, como com a comunidade de Uberaba. Fizemos uma associação, registramos, aí começamos a luta para nós restaurarmos a estação. A estação teve 1 ano só de projeto e documentação, mas ela foi inaugurada há 30 anos atrás, né? Começou pela comunidade, né? Começou porque o governo lá do seu Getúlio Vargas trouxe esse camarada super competente, esse herói aí que trabalhou. E aí a comunidade foi convivendo com ele, tal,
e sabendo da importância, o negócio, achava aquele ovo de dinossauro, vai para o Rio de Janeiro. Nunca mais ninguém vê, porque aquilo lá tem muita coisa guardada. Chega lá, é departamento, mais departamento de coisas guardadas. Que você, para ter acesso àquilo lá, você tem que ter ter algum estudante que vai fazer um estudo naquela área e tal, aí vocês te dão uma autorização para você ir lá ver. Senão fica guardado, que ninguém vê mais, né? Porque não tem essa condição assim, de expor tudo que tem. Mesmo aqui a gente tem peças maravilhosas que ainda estão sendo trabalhadas, então, né, ainda vai ser estudado que tipo de animal, como que ela vai se enquadrar, tá, para poder ser mostrada. E aí a comunidade e a ciência acabam fazendo essa mescla e acabando gerando recursos para que a comunidade se sustente, se enriqueça e a empregue, né? Aí vai empregando pessoas da região e você vê que quando a gente chegou, as pessoas com uma dificuldade muito grande para se manter, né? Hoje o pessoal está bem, tem seus próprios carros, restaurante, entendeu? As pessoas estão estabelecidas, estão em outro patamar, né? De poder consumir, de poder viajar, de poder saber o que está acontecendo, né? O reflexo disso tudo, né? O que é o conhecimento, como que lá gera progresso, como que aquilo lá gera recurso, como aquilo lá... E aí a pessoa sai daqui, estuda fora, e vai, e assim, né? Muita gente de fora vem, traz coisas boas, traz conhecimento. Aí tem um evento de música, de violoncelo, de rock. Tudo isso é cultura, é conhecimento, é energia de evolução, de sabedoria, isso é troca, né? Então isso é importante, né? Então Peirópolis de um lugar que era assim, quase dormente, assim, sem vida, assim, nesse sentido, acabou gerando tanta energia e que vai crescendo. E hoje você vê que a importância de Peirópolis para Uberaba, né? O senhor Dirceu falava assim, hoje em dia fala assim, onde é Peirópolis? Não, Peirópolis é perto de Uberaba. Então vai chegar um dia que vai falar, onde é Uberaba? É perto de Peirópolis. Porque tem condição de crescer bastante. Por quê? Porque tem fundamento, né? As rochas falam, as rochas transmitem mensagens, né, de 80 milhões de anos. Isso é um negócio fantástico, né? E teve um dia que eu cheguei em casa, minha mãe falou, chegou um moço aqui, veio buscar a sua carteira para você ser um dos candidatos aí para trabalhar no museu. Você disse que gosta de ser negócio de museu aí? E eu falei, museu? Não, mãe, você tá doida, quero saber negócio de museu não. Não, vai ter uma entrevista primeiro aí para vocês trabalharem para o museu. E depois vamos ver o que vai ser o resultado, se vai ter muitas pessoas que vão querer esse trabalho aí. E chegou o dia, eu fui fazer a entrevista, foram 6 pessoas, deu prioridade primeiro para os casados e depois os 3 solteiros ficaram. Passou 2 casados, e os 3 pessoas solteiras ficaram para a segunda etapa. Mas demorou um mês mais ou menos, aí vieram a chamar, falou, vamos lá que vocês vão trabalhar no museu. Então no primeiro dia que cheguei para trabalhar no museu, depois que eu tinha mais de um ano, que até esse ano foi mês 17 de setembro deste ano, completa 30 anos de funcionário do município. E na época foi, né, o dia 17, assim, que chegamos no local para essa entrevista. Já começando logo já veio pra gente, vocês vão começar a trabalhar na escavação. Então era uma coisa que eu tinha uma bicicleta velha, preparava o lanche, levava até na escavação com 2 litros de leite. Então, ao momento que chegava lá, a turma já comia o lanche e eu também já comi o meu lanche.
que já fez força para poder chegar até no ponto da escavação, para poder começar a retirada de fósseis. Que de 1994 até 2010 eu estive trabalhando no museu, na exposição, recebendo escolas e um papel de guia do museu ali, né? Se não fosse a movimentação da população, né, esses idealistas daqui, essas pessoas que acreditavam que o fósforo poderia ser uma solução econômica, como é hoje, hoje não teríamos um complexo, não teríamos essa pesquisa avançada, não seríamos exemplos, não teríamos geoparque. Então a população foi importante do início, é importante até hoje, são parceiros e devem ser parceiros. E para eles, né, os fósseis se tornaram o elemento econômico mais importante, né? Hoje, o Peirópolis, o Geossítio Peirópolis funciona como um pequeno geoparque. Ele tem o patrimônio geológico de relevância internacional, são os fósseis coletados, que a gente chama patrimônio geológico ex situ, que foi tirado do afloramento e trazido para cá, está nas coleções, estão nas exposições. Tem projetos de geoeducação, tem de geoconservação, o povoado todo quase da praça do entorno é tombado, então a questão arquitetônica, cultural é muito bem. Tem o geoturismo e eu sempre uso a expressão que em Peirópolis os fósseis transcendem a sua importância científica, né? Se tornaram um principal elemento de revitalização socioeconômica, cultural da população. A importância social e cultural do museu, né, não só para a região aqui do bairro, mas, né, para toda a cidade de Uberaba, eu ouso dizer até para o Brasil inteiro, porque a gente recebe visitantes de todo o país, recebemos visitantes estrangeiros de outros países e principalmente de toda a região, dos estados do entorno e as cidades do entorno. Essa importância é porque o museu ele é um mecanismo de difusão do conhecimento científico, difusão do conhecimento cultural, e nós sabemos que o conhecimento, o aprendizado, ele transforma a vida das pessoas. Então, o museu tem esse papel. Igual um dia eu conversando com uma secretária municipal de educação, de mandatos anteriores, eu perguntei para ela, na visão dela, qual era a diferença de uma escola pública com a particular. E aí ela foi clara em dizer que a diferença está principalmente no aparelho cultural que as pessoas que frequentam as escolas particulares têm acesso e às vezes as pessoas que frequentam a escola pública não têm acesso por uma questão mesmo financeira. Então, a gente sabe da importância do museu na transformação da vida das pessoas, na formação, principalmente das crianças. Okay. Os dinossauros, na verdade, foi a porta pela qual eu entrei nesse mundo da paleontologia e da paleoarte. Então, as minhas primeiras e grandes oportunidades de trabalho e de aprendizado foi por causa das escolhas da equipe do museu, né, e para o museu. Então, minha primeira pesquisa, meu primeiro trabalho profissional, depois vários outros trabalhos, e esses trabalhos acabaram ganhando capas de revista, prêmios internacionais, selos dos Correios, cartões telefônicos na época. Então, acabaram que esses animais da nossa fauna de Uberaba me projetaram para o mundo todo. Eu me vejo como uma consequência positiva de um investimento em ciência e cultura como é um museu, né? Porque essa visita me causou um impacto que afetou todas as minhas escolhas profissionais para o resto da minha vida, né? Então, imagina o quanto uma exposição bem feita ou uma focada na preservação, em que você permite que
a população se aproprie dessas riquezas que ela não enxergava, né? Que está embaixo dos pés dela, não causa um impacto nessas pessoas. Quantas crianças não podem sofrer esse maravilhoso, escutar o chamado, atender isso e acabar fazendo a sua vida profissional inteira baseada nisso, né? E aí impactando outras pessoas até fora desse círculo, né? E fora até do país, né? O Museu dos Dinossauros ele tem um potencial de crescimento muito grande. Quando a gente faz hoje uma pesquisa no Google e a gente procura os museus do Brasil para serem visitados, o Google retoma as pesquisas do TripAdvisor. O TripAdvisor ele é um site de turismo, ele é o maior site de turismo do mundo. E quando a gente procura, por exemplo, o que fazer em Uberaba, o Museu dos Dinossauros é o principal ponto turístico da cidade, elegido pelos visitantes brasileiros que fazem as avaliações nesse site. Se a gente for pensar no Triângulo Mineiro, o Museu dos Dinossauros é o museu mais recomendado para visitação no Triângulo Mineiro. Ele também é o 4º museu mais visitado, mais indicado para visitação em Minas Gerais, e ele está em 21º no Brasil. E a gente pensar que assim, no Brasil a gente tem em torno de 4.000 museus, segundo o relatório do Museus BR. Então nós estamos ali no 0,5% dos museus que os visitantes mais visitam e recomendam para que se visite. O museu aqui ele recebe muitos visitantes de escola, a gente recebe pelo menos 2 turmas por dia, e então a gente tem em média assim, de 300 a 600 pessoas de terça-feira a sexta-feira, e aos finais de semana a gente atinge entre 900 e 1.200 pessoas. Isso para um museu que está afastado do grande centro de Uberaba, a gente está a 20 quilômetros, é um grande potencial a ser explorado. O acervo de paleontologia é um bônus aqui para o museu, porque ele desperta grande curiosidade nas crianças e nos adultos. A gente cresce um pouco com essa fantasia dos dinossauros, então quando a gente consegue ver as crianças aqui no museu, a gente vê a alegria que elas têm em estar conhecendo os dinossauros e a alegria que elas têm em conhecer com dinossauros brasileiros.